Você já obedeceu a Deus e, em vez de melhorar, tudo pareceu piorar? Êxodo 5 começa exatamente assim. Moisés e Arão finalmente fazem aquilo que Deus mandou, vão até Faraó e dizem com clareza: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Agora, se a gente pensasse de forma lógica, esperaríamos que depois da obediência viesse algum tipo de alívio. Mas o que acontece é o oposto. Faraó responde com desprezo: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Essa pergunta não é apenas ignorância, é desafio. É o homem se colocando contra Deus. É o coração endurecido que se recusa a reconhecer a autoridade superior. E então a situação piora drasticamente. Faraó aumenta a carga de trabalho do povo, retira a palha necessária para fazer tijolos, mas mantém a mesma produção. Ou seja, mais esforço, mais pressão, mais sofrimento. Isso nos ensina algo muito real. A obediência a Deus nem sempre produz resultados imediatos positivos aos nossos olhos. Às vezes, ela expõe ainda mais o conflito. O povo que antes gemia em silêncio, agora volta sua frustração contra Moisés e Arão. Eles dizem basicamente: vocês pioraram tudo. Aquele que foi enviado para libertar agora é visto como culpado. Isso é pesado. E Moisés faz algo que revela a sua humanidade. Ele volta-se para Deus e questiona: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Para que me enviaste? Essa pergunta não nasce de rebeldia, mas de confusão. Moisés está tentando conciliar a promessa de Deus com a realidade que ele está vendo. Quantas vezes isso acontece com a gente? Deus promete, Deus direciona, mas o caminho parece contradizer tudo. E é aqui que entra Êxodo 6 com uma resposta poderosa de Deus. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Perceba isso. Deus não explica todos os detalhes. Ele não responde cada dúvida, mas ele reafirma quem ele é e o que ele fará. Deus começa a se revelar de forma ainda mais profunda. Ele diz que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas agora está se revelando pelo seu nome, o Senhor. E isso aponta para um nível mais profundo de relacionamento e compreensão. E então Deus faz uma sequência de declarações que são como pilares da redenção. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tornarei meu povo e eu vos levarei à terra. Isso é aliança, isso é compromisso, isso é graça em ação. Mas há um detalhe doloroso no texto. O povo não ouve. O coração deles está esmagado pela angústia e pela dura servidão. E isso é muito real. Quando a dor é intensa demais, até a verdade parece distante. Não é falta de Deus falando, é o sofrimento impedindo o coração de escutar. E mesmo assim, Deus continua firme no seu plano. Ele não depende da resposta perfeita do povo. Ele não depende da força emocional de Moisés. Ele age baseado em sua própria fidelidade. Isso nos leva a uma verdade central. A redenção não começa na força do homem, mas na iniciativa de Deus. E tudo isso aponta diretamente para Cristo. Porque assim como no Êxodo, a libertação definitiva também veio em um contexto onde parecia que tudo estava piorando. A cruz não parecia vitória, parecia derrota. Os discípulos não entenderam. O cenário parecia contradizer a promessa. Mas era exatamente ali que Deus estava realizando a maior libertação da história. Jesus enfrentou o faraó definitivo, o pecado, a morte, o poder das trevas e venceu,
não com força política ou militar, mas com entrega, com sacrifício, com obediência perfeita. Voltando ao texto, vemos que Deus reafirma o chamado de Moisés, mesmo diante da insegurança dele. Moisés ainda se sente incapaz, ainda questiona pela sua própria fala, por sua própria habilidade, mas Deus não muda de plano. Isso é encorajador e confrontador ao mesmo tempo, porque mostra que Deus não nos chama porque somos suficientes, Ele nos chama apesar de não sermos. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você obedeceu, fez o que era certo, tomou uma decisão alinhada com Deus e, de repente, tudo ficou mais difícil. A pressão aumentou, pessoas se levantaram, dúvidas surgiram. Êxodo 5 e 6 te mostram que isso não significa que Deus falhou. Pode significar exatamente o contrário. O processo começou. É como uma reforma em uma casa. Antes de melhorar, precisa quebrar, mexer, desorganizar. Parece pior, mas é necessário para que algo novo seja construído. Deus estava quebrando o sistema da opressão do Egito. E isso gerou resistência. E Deus pode estar fazendo a mesma coisa na sua vida. Quebrando estruturas, confrontando coisas, permitindo pressões, não para te destruir, mas para te libertar de forma mais profunda. A pergunta não é se o processo é fácil. A pergunta é: você confia no Deus que prometeu? Porque Ele disse: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Isso é relacionamento, isso é identidade, isso é redenção. Mesmo quando tudo parece piorar, Deus ainda está no controle. Pense nisso. Que Deus te abençoe.